Ele tinha 48 anos e o corpo de alguém mais velho. Não era só a dor nas costas que denunciava isso, nem o joelho que rangia ao subir escadas. Era o jeito como respirava. Curto, contido, como se o ar fosse um recurso caro demais para desperdiçar. Aprendera a respirar assim ao longo dos anos, economizando fôlego como economizava dinheiro, sempre com medo de faltar. O nome dele era Miguel, e naquela manhã ele acordou antes do despertador, como sempre. Não porque estivesse descansado, mas porque o peito queimava. Um peso conhecido, quase íntimo, pressionava seus pulmões como um aviso silencioso. Hoje também não vai ser fácil. Ficou alguns segundos deitado, olhando para o teto manchado do quarto. A pintura descascava em pequenos mapas irregulares, continentes imaginários que ele conhecia de cor. Pensou que deveria pintar aquilo algum dia, mas o pensamento morreu rápido, como tantos outros. Pintar não era urgente. Respirar era. Virou de lado devagar para não acordar a tosse. Tossir cedo demais significava acordar as crianças. E ele evitava isso como evitava qualquer coisa que pudesse preocupá-las. Tossir era admitir fraqueza. Fraqueza era um luxo que ele não podia bancar. Levantou-se, caminhando descalço até o banheiro. O chão gelado o fez estremecer. Acendeu a luz e encarou o espelho. O homem que o olhava de volta parecia sempre cansado demais para se reconhecer. Olhos fundos, barba por fazer, cabelos com mais fios brancos do que ele lembrava de ter autorizado. Abriu a torneira e lavou o rosto, tentando afastar a tontura. Quando ergueu a cabeça, o reflexo ainda estava lá. Não havia truque que o fizesse desaparecer. "Aguenta", murmurou para si mesmo como fazia todas as manhãs. No quarto ao lado, ouviu um leve movimento. O coração dele apertou por reflexo. Caminhou até a porta e a abriu devagar. Seus 2 filhos dormiam no mesmo quarto. Camas simples, lençóis gastos, mas limpos. O mais velho, Lucas, tinha 12 anos e dormia de lado, abraçado a um travesseiro fino demais. A mais nova, Ana, de 8, ocupava metade da própria cama, pernas e braços espalhados, como se o mundo fosse seguro demais para caber nela. Miguel os observou por alguns segundos a mais do que o necessário. Sempre fazia isso. Era o momento mais perigoso do dia, porque era quando o medo ficava mais claro. Não o medo de perder o emprego, nem de não pagar o aluguel. O medo de não estar ali algum dia, de virar uma ausência que ninguém soubesse explicar direito. Fechou a porta com cuidado e foi preparar o café. A cozinha era pequena, mas organizada. Ele tinha orgulho disso. Organização dava a sensação de controle, mesmo quando quase tudo escapava. Enquanto a água esquentava, a tosse finalmente venceu. Veio seca, profunda, arrancando-lhe o ar em espasmos curtos. Ele se curvou sobre a pia, apertando a borda com força até a crise passar. Os olhos lacrimejaram, mas não pelo choro, pelo esforço. Quando conseguiu se recompor, tomou um gole de água e respirou fundo. Ou tentou. O peito respondeu com resistência. "Depois eu vejo isso", disse em voz alta, como se estivesse adiando uma conversa com alguém. Depois era uma palavra elástica. Cabia tudo nela. Médico, descanso, medo, futuro. Saiu de casa pouco depois das 6, deixando o café pronto e os bilhetes de sempre na mesa. "Volto mais tarde. Comam direitinho. Amo vocês." Não escrevia porque achava necessário, mas porque precisava que aquelas palavras existissem em algum lugar, caso um dia ele não pudesse dizê-las. O caminho até o trabalho era feito de ônibus e silêncio. Miguel observava as pessoas ao redor como quem vê um filme repetido demais. Rostos cansados, olhares vazios, celulares na mão. Às vezes, se perguntava se todos ali também estavam doentes de alguma forma, escondendo dores para manter a engrenagem girando.
Trabalhava em um depósito, carregando caixas que pareciam ganhar peso a cada semana. O supervisor o cumprimentou com um aceno rápido, sem perguntas. Ninguém perguntava como ele estava. Isso era bom. Perguntas exigiam respostas, e respostas podiam gerar consequências. Durante a manhã, o corpo reclamou em pequenas mensagens. Uma tontura aqui, um aperto ali, a tosse contida atrás dos dentes. Miguel respondia a todas da mesma forma, ignorando. Cada caixa carregada era um lembrete de que ele ainda estava em pé. Enquanto estivesse em pé, estava vencendo. Na pausa do almoço, sentou-se sozinho como de costume. Abriu a marmita simples e comeu devagar. O cheiro da comida trouxe uma lembrança distante. A época em que ainda tinha sonhos que não envolviam apenas sobreviver. Engoliu junto com a comida. Foi então que percebeu algo diferente. Não era dor. Era um cansaço mais profundo, como se o corpo estivesse pedindo uma conversa séria. Miguel fechou os olhos por um instante, respirou com dificuldade e sentiu um medo antigo se aproximar. O pior perigo não era a doença, nem o trabalho pesado, nem a falta de dinheiro. Era a ideia de que aquilo podia ser tudo o que restava. E pela primeira vez em muito tempo, Miguel pensou, e se eu não aguentar? Miguel voltou do almoço como se voltasse de um lugar perigoso. Não porque tivesse acontecido algo visível, mas porque aquela pergunta, e se eu não aguentar, ficara rondando atrás dos olhos, insistente como uma mosca em dia de calor. Ele tentou esmagá-la com trabalho. Carregou mais caixas, empilhou mais paletes. Andou mais rápido do que o necessário, como se a pressa pudesse enganar o corpo. O supervisor passou por ele 2 vezes, olhando com aquela indiferença treinada, de quem aprendeu a não ver pessoas, só produtividade. A cada vez que Miguel se curvava para pegar algo no chão, sentia um puxão na lombar. A cada vez que esticava os braços, um ardor espalhava no peito. Ele conhecia aquela sensação como conhecia o caminho de casa. Era o começo de uma queda. Por volta das 4 da tarde, o depósito pareceu encolher. O ar ficou pesado, abafado, como se alguém tivesse colocado um cobertor quente sobre o mundo. Miguel enxugou a testa com a manga. A pele estava fria, apesar do suor. "Você tá bem?" perguntou Dário, um colega que às vezes dividia o cigarro no fim do expediente. A pergunta foi simples demais, e justamente por isso atravessou Miguel como um choque. Ele poderia mentir com facilidade. "Tô sim." Mas naquele momento a mentira exigia mais fôlego do que ele tinha. "Só cansado", respondeu, e percebeu o quanto aquela frase era pequena para o tamanho do que acontecia por dentro. Dário franziu o rosto como quem considera insistir, mas desistiu. No depósito, insistir era um erro. Perguntas demais viravam fraqueza. Fraqueza virava substituição. Miguel continuou. Só parou quando a vista escureceu por um segundo, e ele teve de se apoiar numa pilha de caixas para não cair. Ficou ali, fingindo que estava conferindo etiquetas, enquanto o coração batia mais rápido do que deveria. "Você não pode cair aqui", pensou. Não aqui. Não era orgulho, era medo. Medo de alguém chamar uma ambulância, medo de ser mandado embora, medo de ter o nome anotado como problema. Miguel já tinha visto acontecer com outros. Um torce o braço, outro passa mal, e de repente, nunca mais volta. O trabalho não tinha memória, só necessidade. Quando o expediente terminou, ele caminhou até o ponto com passos lentos. A cidade parecia mais barulhenta no fim do dia, como se as buzinas competissem com as próprias vidas. Miguel entrou no ônibus e sentou-se perto da janela, tentando respirar sem chamar atenção. Ao passar por um cruzamento, viu um cartaz colado num poste. Clínica Popular. Consultas a partir de... Não conseguiu ler o valor. O ônibus passou rápido. Mas a palavra consulta ficou no ar, como se tivesse sido dita diretamente para ele. Ele desviou o olhar, irritado. Como se a cidade tivesse o hábito de lhe oferecer coisas quando já era tarde demais.
Chegou em casa com o céu escurecendo. Subiu as escadas do prédio com cuidado. No terceiro andar, parou um instante para recuperar o fôlego e fingiu que estava procurando a chave, só para não admitir que precisava descansar. Ao abrir a porta, sentiu o cheiro de feijão aquecido e algo doce. Talvez bolo, talvez uma tentativa. Pai! Ana apareceu correndo, o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos brilhando como se o mundo inteiro coubesse ali. Miguel abriu os braços sem pensar. Ela se jogou nele com força e a dor no peito respondeu, mas ele engoliu. Como foi a escola? Ele perguntou, já sabendo que a resposta era menos importante do que o ritual. A professora deixou a gente desenhar. Eu fiz um cachorro e ele ficou parecendo uma nuvem. Lucas apareceu logo atrás, mais contido, com a mochila pendurada no ombro e aquele jeito de quem estava aprendendo a ser homem cedo demais. Oi, disse, e tentou não parecer preocupado ao perceber o pai respirando estranho. Miguel forçou um sorriso. Oi, campeão. Fez a lição? Lucas deu de ombros. Fiz. A casa tinha um silêncio particular. O silêncio de quem vive apertado, mas tenta não fazer disso uma tragédia. Havia risos ali, sim, mas também havia a cautela de não quebrar nada, nem objetos, nem ilusões. Na mesa da cozinha, um prato coberto com um pano aguardava Miguel. Ana levantou a ponta do tecido com orgulho. Eu que ajudei a esquentar. E eu fiz uma surpresa. Lucas pigarreou. Ela fez o bolo, quer dizer, tentou. Ana lançou ao irmão um olhar de facas. É bolo, sim, só ficou mais moreno. Miguel riu e o riso virou tosse antes de terminar. Ele virou o rosto rápido, como se desse para esconder. Mas a tosse veio grossa, profunda, e quando finalmente parou, havia um gosto metálico na boca que o deixou gelado por dentro. Ele foi direto à pia, abriu a torneira e cuspiu. O vermelho veio no meio da água como uma acusação. Por um segundo, ele só olhou. O mundo ficou quieto. Atrás dele, ouviu a cadeira arrastar. Lucas tinha levantado, e sua voz saiu baixa, cuidadosa. Pai, isso é sangue. Miguel fechou a mão ao redor da borda da pia com tanta força que os dedos doeram. A resposta mais fácil seria mentir. A resposta mais segura seria mentir. Mas Lucas não era mais uma criança que acreditava em qualquer coisa. Miguel virou, lavando a boca rápido. Deve ser da garganta, seca. Às vezes acontece. Ana olhou de um para o outro sem entender, mas sentindo. Crianças sentem antes de saber. Você está doente? Ela perguntou. E a palavra saiu com medo, como se doente fosse um monstro escondido atrás da porta. Miguel se agachou para ficar na altura dela. O corpo protestou, mas ele ignorou. Tô só cansado, meu amor. Sabe quando você corre muito e fica ofegante? Ele colocou a mão no peito, mostrando uma versão simplificada do mundo. É isso. Ana não pareceu convencida, mas abraçou o pescoço dele como se o abraço pudesse segurar alguma coisa que estava escapando. Lucas, do outro lado, não abraçou, só observou. E Miguel viu nos olhos do filho o mesmo cálculo que ele fazia em silêncio há anos. O que acontece se ele cair? Depois do jantar, Miguel foi para o banho. A água quente deveria relaxar, mas parecia acender as dores. Ele apoiou as mãos na parede do box, a testa encostada nos azulejos e deixou a água bater nas costas enquanto tentava não pensar em sangue. Quando saiu, vestiu a camiseta mais velha e foi até o quarto, onde guardava num envelope algumas contas, recibos, bilhetes de escola e coisas que precisavam ser resolvidas. Havia também um papel dobrado que ele evitava olhar. A notificação do aluguel atrasado. Ele abriu o envelope, passou os dedos pelas folhas e, pela primeira vez, entendeu uma coisa com clareza brutal. As contas eram ruins, mas previsíveis. Dava para negociar, parcelar, empurrar um pouco com jeitinho. O corpo não. O corpo não aceitava prazos.
Sentou-se na beira da cama e respirou com dificuldade. Fez uma conta que não tinha números, só medo. Se eu parar de trabalhar, a gente cai. Se eu continuar assim, eu caio primeiro. Na sala, ouviu Ana rindo de alguma coisa na TV. E isso doeu de um jeito estranho, como alegria misturada com pânico. Miguel pegou o celular velho, abriu a tela de chamadas e ficou olhando, sem coragem. Não tinha muitos contatos. Dário, o supervisor, um número de clínica popular que alguém do trabalho tinha mandado meses antes. E um contato que ele quase não usava. Rosa. Rosa era a irmã dele. Eles se falavam pouco desde que a vida começou a virar uma disputa silenciosa de quem aguentava mais. Rosa sempre dizia que ele não precisava carregar tudo sozinho. E ele sempre respondia com alguma frase curta, como se sozinho fosse uma escolha e não uma sentença. Miguel passou o dedo sobre o nome dela e não apertou. Em vez disso, guardou o celular no bolso, deitou-se e ficou ouvindo a respiração da casa, a respiração das crianças, leve, sem peso, a dele, dura, como se cada inspiração tivesse que ser conquistada. Na escuridão, pensou numa coisa que nunca tinha tido coragem de formular. Talvez o pior perigo não fosse morrer. Talvez fosse viver tempo demais se apagando, até que ninguém lembrasse como ele era antes. E no meio do medo, uma pequena decisão começou a se formar, frágil como uma chama em vento forte. Amanhã, ele ia fazer alguma coisa. Ele ainda não sabia o quê, mas sabia que não dava mais para fingir que era só cansaço. Miguel não dormiu direito. Não era só a tosse. Era a ideia do sangue, fina e insistente, voltando sempre que ele fechava os olhos. Em algum momento da madrugada, levantou para beber água e ficou parado na cozinha, olhando a pia como se ela pudesse revelar uma explicação mais gentil do que a realidade. Quando o sol começou a clarear a janela, ele já estava vestido. Não fez barulho. Preparou café em silêncio, deixou o pão na mesa, escreveu o bilhete de sempre. Mas a caneta tremia um pouco. Volto mais tarde. Amo vocês. Quase acrescentou, desculpa, mas parou. Desculpa por quê? Por ser humano, por sentir dor, por não ser indestrutível. Saiu antes das crianças acordarem. No corredor, o prédio tinha cheiro de mofo e produto de limpeza barato. Desceu as escadas devagar, mão no corrimão. Na rua, o ar da manhã estava frio, e isso fez o peito dele apertar ainda mais, como se o corpo não gostasse de ser lembrado de que existia. Miguel não foi direto para o depósito. A decisão que se formara na noite anterior agora pesava como uma pedra no bolso. Ele a carregava, mesmo sem saber se era coragem ou desespero. Caminhou até o ponto, pegou o ônibus no sentido contrário do trabalho e se sentou, olhando para fora, com a sensação estranha de estar cometendo um crime. O crime de cuidar de si. A clínica popular ficava perto de uma avenida movimentada, espremida entre uma loja de celulares e uma farmácia que prometia desconto em letras enormes. Quando Miguel desceu do ônibus, viu a placa de novo, agora inteira, e a palavra popular lhe pareceu uma ironia triste. Popular, sim. Havia gente demais. A fila começava na porta e dobrava à esquina. Pessoas com pastas, envelopes, sacolas, crianças no colo, gente com olheiras parecidas com as dele. Ele se aproximou devagar, olhando ao redor, como se temesse encontrar alguém conhecido. Entrou na fila e ficou ali, de pé, sentindo as pernas fraquejarem de leve. O vento batia na calçada e levantava poeira. Miguel puxou a gola da camiseta, tentando aquecer o pescoço, e ouviu uma conversa atrás dele. Cheguei 4 da manhã, disse uma mulher, voz áspera. Se não pegar senha, volta outro dia. Eu vim ontem e não deu, respondeu outra, mais jovem. Minha filha está com febre desde segunda. Miguel fechou os olhos por um instante. A ideia de voltar outro dia era o que ele mais temia. Outro dia podia não existir.
Não daquele jeito. O tempo passou em pequenos pedaços. Um homem com muletas reclamou de dor. Uma senhora dividiu um banco improvisado com quem parecia prestes a desmaiar. A fila avançava como um animal lento, empurrado pela necessidade. Miguel mantinha as mãos nos bolsos, sentindo o celular como se ele fosse um lembrete. Você poderia estar no trabalho agora. Você poderia estar fingindo que nada acontece. Mas ele não estava fingindo. Estava aqui. E isso, estranhamente, parecia mais difícil do que carregar caixas. Quando finalmente entrou, viu um corredor estreito com paredes cheias de cartazes. Diabetes, prevenção, pressão alta, vacinação. Havia um cheiro forte de desinfetante e ansiedade. Uma recepcionista de óculos, com o rosto cansado de repetir as mesmas frases, entregou senhas como quem distribui pequenas chances. "Documento?" Ela perguntou sem olhar direito. Miguel entregou o RG e carteira e tentou manter a voz firme. "Eu tô tossindo sangue." E palavra sangue fez a recepcionista erguer os olhos pela primeira vez. O olhar dela mudou, ficou mais atento, mas não exatamente mais gentil. Um tipo de cansaço treinado. "Quanto tempo?" "Ontem e hoje de manhã também." Ela mordeu o lábio, digitou algo. "Pressão alta? Fuma?" Miguel hesitou. Não fumava, mas já tinha fumado no passado, nas épocas em que o cigarro parecia uma pausa possível. "Parei faz anos." Ela assentiu e apontou. "Sala 2, triagem. Espera chamarem." A sala de espera era um mundo dentro do mundo. Cadeiras de plástico, televisão ligada sem som, pessoas olhando para o nada, como se o nada fosse mais suportável do que a própria vida. Miguel sentou e segurou o joelho para esconder que tremia. Ali, sem caixas para carregar, sem chefe para agradar, sem crianças para proteger, ele sentiu um medo que não tinha onde se disfarçar. Um medo nu. Ao lado dele, um homem idoso respirava com chiado, a mão apoiada no peito. À frente, uma mãe tentava distrair o filho com um brinquedo quebrado. Miguel pensou em Ana e Lucas e o estômago revirou. A televisão mostrava um programa qualquer, mas ele não via. Só ouvia por trás de tudo a própria respiração, sempre curta, sempre contida. "Miguel Santos?" chamou uma voz. Ele levantou rápido demais e sentiu a tontura voltar. Se apoiou na cadeira para não cair. Caminhou até a porta indicada e entrou numa sala pequena, onde uma enfermeira jovem, rosto fechado, postura rápida, o aguardava com um aparelho de pressão e uma prancheta. "Senta", ela disse. Miguel obedeceu. Ela mediu a pressão, anotou, olhou para o visor com uma sobrancelha levantada. "Tá alta." "Eu tô nervoso", ele tentou explicar. "Todo mundo tá." Ela pôs o termômetro, pediu para ele respirar fundo e ele fez. Ou tentou. "Tosse há quanto tempo?" Miguel contou. Semanas, meses, anos de tosse que ele chamava de alergia, garganta seca, mudança de tempo. E ao falar, percebeu a extensão da própria mentira. Mentira não por maldade, mas por sobrevivência. "E o sangue?" "Ontem, pouco. Mas veio hoje de manhã também." A enfermeira olhou direto para ele. "Você trabalha com quê?" "Depósito. Carrego caixa." "E vai trabalhar hoje?" Miguel ficou parado, sem saber qual resposta era permitida. "Eu precisava ir." Ela suspirou, como quem já viu a mesma história com outros rostos. "Vai esperar o médico." A espera seguinte pareceu diferente, como se agora o tempo tivesse dentes. Miguel voltou para a sala e sentou. O relógio na parede marcava minutos que pareciam horas. Ele tentou mexer no celular para se distrair, mas a mão tremia, e cada vez que ele lia uma mensagem antiga dos filhos, figurinhas, "Pai compra biscoito", "Pai, você vem cedo", a garganta apertava. Ele pensou em ligar para Rosa. Pensou de novo, e não ligou. Ainda não.
Finalmente chamaram seu nome outra vez. O consultório do médico era simples: mesa, cadeira, um armário com pastas e um estetoscópio pendurado. O médico era um homem de cabelos grisalhos, olhos atentos, usando máscara no queixo e o tipo de postura que não tinha pressa, mesmo tendo. Miguel, né? Ele perguntou, olhando para a ficha. Me conta, Miguel contou. Do peito, da tosse, do sangue. O médico o escutou sem interromper, e isso por si só já parecia um cuidado que Miguel não recebia fazia tempo. Depois, o médico pediu para ele levantar a camisa, encostou o estetoscópio, pediu para respirar fundo. Miguel respirou e sentiu a vergonha de quem falha até nisso. O médico franziu o rosto, escutando mais um pouco. Você já fez raio-x do tórax alguma vez? Miguel balançou a cabeça. Não. Algum histórico de tuberculose na família? Contato com alguém com TB? A palavra veio limpa, sem rodeios. Miguel engoliu seco. Não que eu saiba. O médico se recostou na cadeira, juntou as mãos. Miguel, eu não vou te assustar antes da hora, mas tossir sangue não é coisa para ignorar. Eu vou pedir um raio-x e alguns exames, e vou te encaminhar para um serviço público para investigar direito, porque aqui a gente não tem tudo. Enquanto isso, você precisa diminuir esforço. E se piorar, pronto socorro. Miguel riu sem humor. Diminuir esforço, repetiu, como se aquela frase não tivesse lugar no mundo dele. O médico o encarou com seriedade tranquila. Eu não sei como é sua vida, mas eu sei como o corpo funciona, e o seu tá te avisando. A pergunta é, você vai ouvir agora ou vai esperar ele gritar? Miguel ficou em silêncio. A palavra gritar fez o estômago dele afundar. Porque ele já tinha ouvido gritos antes, não de pessoas, mas do próprio corpo, e sempre fingira que era só barulho do dia a dia. O médico escreveu algo, carimbou. Leva isso na recepção. Vão te orientar. Miguel pegou os papéis, levantou e sentiu as pernas moles de novo. Antes de sair, virou-se. Doutor, ele começou, mas não sabia como terminar. Queria perguntar, eu vou morrer? Queria perguntar, dá tempo? Queria perguntar, e meus filhos? Mas só saiu. Obrigado. O médico assentiu. Volta com os exames, e Miguel não vai sozinho nessa. A frase ficou com ele como uma pedrinha no sapato. Pequena, incômoda, impossível de ignorar. Do lado de fora, a fila ainda estava lá, dobrando a esquina, como se o mundo não parasse para ninguém. Miguel olhou para o papel na mão, pedidos, encaminhamentos, e percebeu que aquilo era o começo de outra coisa. Não era cura, não era garantia, era o começo de encarar. Ele respirou, curto, contido, e pela primeira vez tirou o celular do bolso com uma decisão real. Rolou os contatos, parou em Rosa e apertou para ligar. Rosa atendeu no terceiro toque. Miguel? A voz dela veio surpresa, mas não distante. Era como se ele tivesse ligado ontem, e não depois de meses de silêncios curtos e conversas interrompidas. Aconteceu alguma coisa. Miguel ficou parado no meio da calçada, com o barulho dos carros passando atrás dele. Por um segundo, pensou em desligar. Pensou em dizer que tinha discado errado. Pensou em mentir, como sempre, mas o corpo estava cansado demais para sustentar mais uma história. A palavra saiu fraca. Ele pigarreou. Eu tô na clínica. Houve um silêncio do outro lado. Não um silêncio vazio, mas um silêncio atento daqueles que escutam. Você tá bem? Ela perguntou, mais baixo agora. Não sei, ele respondeu, e a honestidade daquilo o assustou. Acho que não. Rosa respirou fundo, e ele reconheceu aquele som. Era o mesmo que ela fazia quando criança, antes de enfrentar alguma coisa difícil. Uma prova, uma conversa com a mãe, um medo grande demais para guardar. Onde você está exatamente? Miguel explicou.
Disse o nome da rua, o ponto de referência, a clínica espremida entre lojas. Rosa não interrompeu. Não perguntou por que ele não tinha contado antes. Não disse, eu avisei. Apenas ouviu. Eu consigo sair mais cedo, ela disse. Te encontro aí. Não precisa. Miguel respondeu rápido demais. Eu já vou embora. Miguel, o nome dele saiu firme agora. Você passou anos indo embora de tudo sozinho. Hoje não. Ele fechou os olhos. A calçada parecia girar um pouco, mas talvez fosse só o cansaço acumulado de anos. Eu tenho que buscar as crianças. Ele tentou como último argumento. Eu vou com você, Rosa disse. Ou eu busco, a gente resolve. O que não dá é você fingir que nada está acontecendo. Miguel não respondeu. Guardou o celular devagar, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa invisível, e ficou ali parado por alguns segundos, observando pessoas que não sabiam nada da sua vida passarem apressadas. Quando Rosa chegou 20 minutos depois, Miguel quase não a reconheceu de imediato, não porque ela tivesse mudado muito, mas porque ele tinha esquecido como era ver alguém que carregava o mesmo passado que ele, o mesmo sobrenome, o mesmo jeito nos olhos. Ela estacionou, desceu do carro e foi direto até ele sem cerimônia. Olhou-o de cima a baixo, avaliando, como quem tenta medir algo que não aparece em exame. Você emagreceu, ela disse. Trabalhando, ele respondeu, automático. Rosa balançou a cabeça. Sempre. Entraram no carro. Rosa dirigia com cuidado, mas sem aquele silêncio desconfortável que Miguel temia. Havia algo de prático nela, uma forma de lidar com problemas como quem abre gavetas, uma de cada vez. O que o médico disse? Ela perguntou. Miguel contou, falou do sangue, dos exames, do encaminhamento. Não dramatizou, mas também não diminuiu. Ao falar, percebeu que as palavras saíam mais organizadas do que quando estavam presas só dentro dele. E o trabalho? Rosa perguntou. Miguel deu de ombros. Não fui hoje. Ela assentiu, como se aquilo fosse óbvio. E amanhã? Não sei. Rosa estacionou em frente ao prédio dele e desligou o carro antes de responder. Amanhã a gente pensa amanhã, ela disse. Hoje você sobe devagar. Eu vou com você. No apartamento, Ana foi a primeira a aparecer. Parou no meio da sala quando viu a tia. Tia Rosa! Correu e se jogou nos braços dela. Lucas veio logo atrás, mais contido, mas com um alívio mal disfarçado no rosto. Ele olhou para o pai, depois para a tia, e pareceu entender que algo tinha mudado. Oi, Lucas, Rosa disse, passando a mão no cabelo dele. Cresceu, hein? Miguel observava aquela cena com uma mistura estranha de gratidão e vergonha. Gratidão por não estar sozinho. Vergonha por ter demorado tanto a admitir isso. Sentaram-se todos à mesa. Rosa insistiu em preparar algo simples para comer, mesmo com a resistência inicial de Miguel. Enquanto ela cortava legumes, falava de coisas pequenas, do trabalho dela, do trânsito, de um vizinho barulhento, coisas normais. E Miguel percebeu o quanto sentia falta da normalidade. Depois do jantar, Rosa pediu que as crianças fossem para o quarto. Quero falar com seu pai um pouco, ela disse com um sorriso tranquilo. Ana fez careta. Ele está de castigo? Não, Rosa respondeu. Ele está sendo cuidado. Miguel sentiu um nó na garganta. Na sala, Rosa sentou-se à frente dele. Não como alguém que ia dar bronca, mas como alguém que se prepara para ouvir uma verdade difícil. Há quanto tempo você está assim? Ela perguntou. Miguel respirou fundo. Anos, respondeu. Mas piorou de uns meses para cá. E você não achou que era importante contar para ninguém? Ele deu um meio sorriso cansado. Eu achei que dava para aguentar. Rosa se inclinou para a frente. Miguel, você sempre achou que tudo dava para aguentar. Desde que a mãe morreu, desde que o pai foi embora, desde que você virou adulto cedo demais. Ele desviou o olhar. Aquilo doía porque era verdade. Eu não queria ser um peso, ele disse baixo.
Você não é um peso. Rosa respondeu firme. Você é uma pessoa. Pessoas adoecem, pessoas precisam de ajuda. Miguel sentiu algo ceder por dentro, como uma corda que se rompe depois de tensionada demais. Levou a mão ao rosto e esfregou os olhos, tentando conter algo que não tinha mais nome. Eu tive medo, ele admitiu. Medo de parar e tudo desmoronar. Medo de não dar conta. Medo de não voltar. Rosa não respondeu de imediato. Apenas estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dele. O toque era simples, mas ancorava. O que você fez até agora foi sobreviver, ela disse. E você fez isso muito bem. Mas agora é outra fase. E se for tarde? Miguel perguntou, quase num sussurro. Rosa apertou a mão dele. A gente só descobre indo, e você não vai ir sozinho. Mais tarde, quando as crianças já dormiam, Miguel foi para o quarto e sentou na cama. Rosa arrumava o sofá para passar a noite ali, apesar das tentativas dele de convencê-la a ir embora. Fica, ele disse por fim, sem orgulho, sem defesa. Por favor, ela sorriu. Claro que fico. No silêncio da casa, Miguel deitou e encarou o teto conhecido, as manchas formando mapas antigos. Mas aquela noite era diferente. O peso no peito ainda estava lá, a tosse ainda vinha, o medo ainda existia. Mas havia algo novo também, uma testemunha, alguém que sabia. Antes de dormir, Miguel pensou nos filhos, na irmã, no médico, na fila da clínica. Pensou no homem que ele tinha sido por tanto tempo, o que aguentava tudo calado, e sentiu uma tristeza profunda por ele. Mas sentiu também uma coisa rara, permissão. Permissão para não ser forte o tempo todo. E enquanto o sono finalmente o levava, Miguel percebeu que o perigo não era apenas o que o corpo escondia, era tudo o que ele tinha escondido do mundo. Miguel acordou com a sensação estranha de não estar atrasado. O corpo ainda doía, o peito ainda pesava, mas havia um silêncio diferente na casa. Um silêncio acompanhado. Do sofá da sala vinha o som baixo da respiração de Rosa, profunda, tranquila, como se estivesse ali para vigiar a noite inteira. Ele ficou deitado alguns minutos, tentando entender aquela novidade. Alguém sabia. Alguém tinha visto. Não havia mais o teatro da normalidade montado só para ele. Quando se levantou, sentiu a tontura conhecida, mas desta vez não correu para disfarçar. Sentou na beira da cama, esperou passar. Isso, por si só, já parecia uma pequena revolução. Na cozinha, encontrou Rosa acordada, preparando café. Bom dia, ela disse, como se aquilo fosse apenas mais uma manhã comum. Miguel respondeu com um aceno e sentou-se à mesa. O cheiro do café trouxe conforto, mas também uma tristeza estranha. Por quantas manhãs ele tinha feito aquilo sozinho, doente, fingindo que estava tudo bem. As crianças acordaram pouco depois. Ana apareceu primeiro, de pijama, esfregando os olhos. Pai, você não foi trabalhar ontem, ela disse, como quem faz uma observação perigosa. Miguel respirou fundo. Não fui. Você vai hoje? A pergunta ficou suspensa no ar. Rosa parou o que fazia. Lucas apareceu na porta e ficou encostado, atento demais para alguém da idade dele. Miguel olhou para os dois e percebeu algo importante. Qualquer resposta que desse agora ensinaria alguma coisa. Não, ele disse, com calma. Hoje eu não vou. Ana franziu a testa. Você está de castigo? Rosa sorriu de canto. Não, seu pai está se cuidando. Ana pensou um pouco, depois assentiu, como se aquilo fizesse sentido dentro da lógica própria das crianças. Então tá, ela disse. Mas você vai me buscar na escola? Miguel sentiu o peito apertar. Não de dor, mas de emoção. Vou, respondeu. Se eu estiver bem. Lucas observava em silêncio. Quando Ana saiu correndo atrás de um copo de leite, ele se aproximou um pouco mais.
Você vai ficar... Começou, mas não terminou. Miguel entendeu. Eu vou tentar, ele disse, e vou te avisar quando não der. Lucas assentiu, sério demais. Tá. Depois que as crianças saíram para a escola com Rosa, Miguel ficou sozinho no apartamento. O silêncio voltou, mas agora não era ameaça, era espaço. Ele pegou o celular e ficou olhando para a tela. O número do trabalho piscava na memória recente. Ele sabia o que devia fazer, mas adiou por anos aquele tipo de conversa. Sempre houvera um medo infantil de desapontar alguém que nunca se importara de verdade. Discou. Depósito, bom dia, atendeu a voz do supervisor. É o Miguel, ele disse, sentindo o coração acelerar. Eu precisei ir ao médico. Tô passando por exames. Não vou conseguir ir hoje. Houve uma pausa do outro lado. Miguel imaginou o homem franzindo a testa, fazendo contas, decidindo o quanto ele era útil. Tem atestado? Veio a pergunta. Ainda não. Miguel respondeu, honesto. Mas vou levar assim que tiver. Mais silêncio. Vê isso logo, disse o supervisor seco. A gente precisa de gente aqui. Eu sei, Miguel respondeu. E pela primeira vez, não pediu desculpas. Desligou antes que a conversa virasse outra coisa. Sentiu um tremor nas mãos, mas também uma estranha leveza. O mundo não tinha acabado. O teto não tinha caído. Sentou-se no sofá e deixou o corpo descansar de verdade pela primeira vez em anos. Não aquele descanso roubado do cansaço extremo, mas um descanso consciente, quase desconfortável. O corpo, desacostumado, parecia não saber o que fazer com aquilo. Ele tossiu, menos forte. Mesmo assim, o medo veio. Miguel levantou e foi até o banheiro. Observou a pia, o espelho, como quem encara um inimigo antigo. Tossiu de novo, cuspiu. Não havia sangue. O alívio veio rápido demais, e ele quase desconfiou. Um dia de cada vez, murmurou para si mesmo. À tarde, foi buscar Ana na escola. Caminhou devagar, sentindo o sol bater no rosto, percebendo detalhes que sempre ignorava. O vendedor de picolé na esquina, uma árvore torta crescendo no meio do concreto, o riso alto das crianças no portão. Ana saiu correndo quando o viu. Você veio! Gritou, como se aquilo fosse uma vitória pessoal. Eu disse que vinha. Ela segurou a mão dele com força, como se quisesse garantir que aquilo era real. Miguel sentiu o peso pequeno da mão dela e pensou em quantas vezes quase deixou tudo escapar. Em casa, Lucas chegou mais tarde, jogou a mochila no canto e foi direto até o pai. Você tá melhor? Miguel pensou antes de responder. Não ainda, disse, mas estou cuidando disso. Lucas pareceu satisfeito com a honestidade. À noite, Rosa voltou com uma pasta de papéis. Consegui ver os encaminhamentos, ela disse. Amanhã a gente vai cedo fazer o raio-x. Já falei no meu trabalho. Miguel sentiu aquela velha resistência surgir, automática. Rosa, eu não quero te atrapalhar. Ela levantou a mão. Miguel, escuta. Você não me deve força. Você me deve verdade. Só isso. Ele assentiu. Depois que todos dormiram, Miguel ficou acordado. Sentado na sala, luz apagada. Pensou no depósito, nas caixas, no corpo que ele usara como ferramenta por tanto tempo. Pensou no medo de parar, no medo maior ainda de continuar. Percebeu algo doloroso. Ele não sabia mais quem era sem o cansaço. A exaustão tinha virado identidade. Se ele parasse de sofrer, quem seria? Essa pergunta o assustou mais do que qualquer diagnóstico. Mas pela primeira vez, não fugiu dela. Miguel deitou no sofá, ouvindo o leve ronco de Rosa no outro canto da sala, e deixou o pensamento ficar ali, sem resposta. Talvez o homem que ele fosse descobrir depois fosse diferente. Talvez fosse frágil, talvez fosse mais lento, talvez fosse suficiente. E naquele momento, isso bastava. O corredor do hospital tinha um som próprio.
Passos apressados, tosses abafadas, um carrinho metálico rangendo ao longe. Miguel caminhava ao lado de Rosa, segurando uma pasta fina com exames, como se ela fosse frágil demais para existir. Cada porta que passavam parecia guardar um segredo possível. Vai dar certo, Rosa disse, não como promessa, mas como gesto. Miguel assentiu. Aprendera a não pedir garantias. Garantias quebram fácil. O raio-x tinha sido feito cedo, em silêncio. Ele ficara imóvel enquanto a máquina zumbia, pensando no quanto o corpo humano dependia de coisas invisíveis. Ar, tempo, cuidado. Agora aguardava o médico com uma calma tensa, como quem espera ouvir o próprio nome numa lista. Chamaram. O consultório era o mesmo da clínica, mas o médico agora tinha os exames na mão. Miguel sentou-se devagar. Rosa ficou ao lado, presente sem invadir. O médico olhou as imagens, depois para Miguel, depois de volta para as imagens. Aquela sequência repetida parecia um ritual antigo. Miguel, ele começou, eu vou falar com clareza, tá? Miguel segurou a respiração. A gente encontrou sinais de uma infecção pulmonar importante. Ainda precisamos confirmar com exames específicos, mas é compatível com tuberculose. A palavra caiu no ar como um objeto pesado. Tuberculose. Miguel a conhecia de ouvir falar, de cartazes, de histórias antigas. Não combinava com ele. Não combinava com ninguém, na verdade. É grave? Ele perguntou, sentindo a voz distante. É séria, o médico respondeu. Mas tem tratamento. Pelo SUS. Demora, exige disciplina, acompanhamento e exige uma coisa fundamental: parar. Miguel sentiu o corpo inteiro reagir àquela palavra. Parar de trabalhar? Perguntou quase automaticamente. Parar de forçar, parar de fingir, parar de se colocar em risco, o médico respondeu. E parar de expor outras pessoas enquanto a gente investiga e trata. Rosa apertou o braço de Miguel. Quanto tempo? Ela perguntou. O tratamento padrão dura meses, explicou o médico. Os primeiros são os mais delicados. Depois melhora. Mas só melhora se ele seguir à risca. Miguel olhou para o chão. Meses. Meses eram uma eternidade quando se vivia de semana em semana. Eu tenho 2 filhos, ele disse, como se isso explicasse tudo. Justamente, respondeu o médico sem dureza. Por eles também. Miguel sentiu uma onda de culpa subir, antiga e afiada. Pensou nas tosses contidas, no sangue escondido, nos abraços apressados. Pensou em como o perigo nunca tinha sido só para ele. A gente vai te encaminhar para o serviço de referência. O médico continuou. Vai ter acompanhamento, medicação, orientação e afastamento do trabalho. Miguel levantou os olhos, alarmado. Afastamento? Como assim? Com atestado. Direito seu. O médico fez uma pausa. Você não falhou por ficar doente, Miguel. Você falhou por demorar a cuidar. Mas ainda dá tempo. A frase doeu e aliviou ao mesmo tempo. Saíram do consultório com mais papéis, mais orientações, mais realidade. Do lado de fora, o sol estava alto, indiferente. No carro, Rosa ficou em silêncio por alguns minutos antes de falar. A gente vai organizar as coisas, disse. Benefício, escola das crianças, rotina, um passo de cada vez. Miguel apoiou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Eu não sei como parar, ele confessou. Eu só sei ir. Então a gente aprende, Rosa respondeu. Juntos. Em casa, a notícia precisou ganhar outra forma. Não dava para despejar nomes difíceis nas crianças sem cuidado. Miguel sentou com Lucas e Ana na sala. Rosa por perto. Eu tô com um problema no pulmão, ele começou. Por isso eu estava cansado. Vou precisar tomar remédio por um tempo e descansar mais. Ana mordeu o lábio. Você vai para o hospital? Às vezes, ele respondeu. Mas vou ficar aqui também. Você vai morrer?
Ela perguntou direto, sem rodeios. Miguel sentiu o mundo encolher. Não, disse com firmeza que ele mesmo não sabia de onde vinha. Eu vou tratar e vou melhorar. Lucas ficou em silêncio, olhando para as mãos do pai. Então você vai ficar em casa? Vou, Miguel respondeu, e vou precisar de ajuda. Eu posso lavar a louça, Ana disse rápido. Eu posso fazer o mercado, Lucas completou. Miguel sorriu, e o sorriso veio inteiro, sem tosse no meio. Obrigado, ele disse. Mas o mais importante é a gente cuidar um do outro. À noite, sozinho no quarto, Miguel encarou o teto de sempre. As manchas ainda estavam lá, mas pareciam outras. Pensou no trabalho, no medo de ligar, no nome da doença, agora dito em voz alta. Dar nome às coisas tirava parte do poder delas. Pegou o celular e escreveu uma mensagem curta para o supervisor, anexando o atestado. Não explicou além do necessário. Não pediu desculpas. Enviou. Depois, deitou e sentiu o corpo pesado, mas sustentado. Pela primeira vez, o futuro não era um abismo invisível. Era uma estrada longa, difícil, mas desenhada. Ele respirou, curto ainda, contido ainda, e deixou que o medo ficasse. Não precisava expulsá-lo. Precisava caminhar com ele. E naquela noite, Miguel adormeceu sabendo o nome do que enfrentava. Saber o nome não curava, mas abria caminho. O primeiro comprimido ficou na mão de Miguel por alguns segundos antes de ser engolido. Pequeno, branco, aparentemente inofensivo. Rosa observava da cozinha, fingindo organizar algo que já estava organizado. As crianças tinham saído para a escola. A casa estava quieta demais. Pronto, ele disse, depois de beber a água. Rosa assentiu. Um dia. Miguel sentou-se no sofá e ficou ali, sentindo o corpo reagir de maneiras estranhas. Um leve enjoo, um calor diferente, uma fadiga que não era igual a de antes. Aquela fadiga vinha acompanhada de uma promessa. Isso tem um sentido. Os dias seguintes se organizaram em torno de horários, comprimidos, retornos, pequenos rituais. Miguel nunca fora bom com rotina. Sua vida sempre fora um improviso contínuo. Mas agora, a rotina era o que o mantinha de pé. No começo, ele se sentia inútil. O corpo, desacostumado a não ser explorado, parecia reclamar do descanso. Às vezes se levantava de súbito, como se tivesse esquecido que não precisava correr para lugar nenhum. Outras vezes, sentia culpa por estar sentado enquanto o mundo seguia. Rosa percebeu isso antes que ele dissesse qualquer coisa. Descansar também é trabalho. Ela disse certa tarde, quando o encontrou em pé, sem motivo, olhando pela janela. É só que ninguém te ensinou isso. Miguel não respondeu. Guardou a frase como quem guarda um remédio que não vem em cartela. Lucas passou a chegar mais cedo da escola. Dizia que era para ajudar, mas Miguel sabia que era para vigiar. À noite, sentava ao lado do pai no sofá, fingindo mexer no celular enquanto observava a respiração dele de canto de olho. Você está respirando melhor hoje, Lucas comentou certa vez. Miguel sorriu. Um pouco. Ana, por sua vez, cuidava de Miguel com uma delicadeza exagerada. Cobria-o com um cobertor mesmo quando não fazia frio, trazia água, perguntava se ele precisava de alguma coisa a cada meia hora. Eu tô bem, meu amor, ele dizia. Eu sei, ela respondia. Só tô garantindo. As palavras dela ficavam com ele por horas. Nem tudo era fácil. Houve dias de enjoo forte, noites de tosse persistente, momentos em que o medo voltava sem pedir licença. Miguel acordava assustado, imaginando recaídas, imaginando contas, imaginando o futuro como um campo minado. Numa dessas noites, sentou-se à mesa da cozinha com os papéis espalhados. Benefício, formulários, prazos. Tudo parecia feito para cansar quem já estava cansado. Ele apoiou a testa nas mãos e respirou fundo.
Pela primeira vez, deixou o cansaço existir sem brigar com ele. Rosa apareceu na porta. Quer ajuda? Miguel assentiu. Eu não sei fazer isso, disse. Pedir, esperar, depender. Rosa sentou-se ao lado dele. Ninguém sabe no começo, respondeu. A gente aprende porque não tem escolha. Miguel riu, sem humor. Engraçado. Passei a vida inteira achando que ser forte era não precisar de ninguém. E agora? Ela perguntou. Miguel pensou. Agora eu acho que ser forte é ficar. Respondeu. Mesmo com medo, mesmo incompleto. Rosa sorriu, discreto. As semanas passaram devagar, lentamente demais para quem sempre correu, mas rápidas o suficiente para trazer pequenas vitórias. A tosse diminuiu. O sangue não voltou. O peito ainda doía, mas menos. O médico disse que era um bom sinal. Miguel passou a buscar Ana na escola com mais frequência. Caminhava devagar, parando quando precisava, sem vergonha. A cidade parecia outra quando não era atravessada às pressas. Ele começou a reparar nas pessoas, nos gestos pequenos, nos dias comuns que antes escorriam pelos dedos. Um dia, sentado num banco da praça enquanto Ana brincava, um homem se sentou ao lado dele. Difícil, né? O homem disse olhando para as crianças. Miguel olhou surpreso. O quê? Parar, o homem respondeu. A gente passa tanto tempo correndo que, quando o corpo manda parar, parece castigo. Miguel pensou antes de responder. Parece, disse. Mas talvez seja aviso. O homem assentiu, como se aquilo bastasse. À noite, Miguel escreveu num caderno velho que encontrou no fundo da gaveta. Não sabia bem por quê. Não escrevia para ninguém. Escrevia para si. Talvez para o homem que ele fora e para o que estava tentando ser. Escreveu sobre o depósito, sobre as caixas, sobre o medo. Escreveu sobre os filhos dormindo, sobre Rosa no sofá, sobre o primeiro dia em que tossiu sangue e fingiu que não era nada. Não buscava perdão, buscava registro. Havia dias em que pensava no trabalho, no supervisor, no futuro incerto. O benefício não era muito, mas existia. A comida continuava na mesa, a casa continuava de pé. O mundo não tinha acabado quando ele parou. Essa constatação o surpreendia sempre. Num domingo à tarde, os três estavam na sala. Ana desenhava, Lucas lia, Rosa dormia no sofá. Miguel observava tudo em silêncio, com uma atenção quase dolorosa. Pensou em quantos momentos como aquele ele quase perdera. Pensou no homem que ele seria se tivesse continuado ignorando os avisos. Pensou, pela primeira vez sem pânico, no futuro. Não um futuro grandioso. Não promessas exageradas. Apenas um futuro possível. Acordar, tomar os remédios, melhorar aos poucos, talvez voltar a trabalhar de outra forma, talvez não. Estar ali, continuar. Miguel respirou fundo. O ar entrou com menos resistência. Não era cura, ainda não, mas era presença. E naquele instante simples, sem heroísmo, sem música, sem grandes revelações, Miguel entendeu algo que nunca tinha aprendido trabalhando doente para sustentar os filhos. O pior perigo nunca foi a falta de dinheiro. Nunca foi a doença. Nunca foi o medo de cair. O pior perigo era desaparecer em silêncio. E ele tinha ficado.